O Alexandre Simões, Emerson Romano, tudo que se esperava, né? Toda a pomposidade que foi colocada para esse anúncio foi confirmada, toda a expectativa. Gabigol é jogador do Cruzeiro e foi à altura de uma grande contratação, do grande investimento que está sendo feito no Gabigol. E sábado, essa expectativa. Férias na cidade. Muita gente do interior podendo vir a BH. R$10, preço mais do que justo. Aliás, parabéns ao Pedro Lourenço, a gestão do Cruzeiro, um preço popular, acessível, pro torcedor abraçar o Cruzeiro sábado lá no Mineirão, pro torcedor abraçar o Gabigol. Preço muito legal, justo, pra ter casa cheia. Bom dia, Alexandre Simões. Feliz ano novo, professor. Bom dia, Thiago, Romano, Paulinho, quem acompanha a gente. Feliz ano novo. Foi um show da virada diferente, né? Foi. Show diferente e histórico, né? Faltando 2 minutos para meia-noite, né? Apareceu lá na live do Gabigol uma doação de $9,99. O cara botou Pedrinho BH. Era ou não era o Pedrinho? Aí eu mandei pro Romano, pro Paulinho. Se for o Pedrinho, só $9,99, Pedrinho. Vai te catar, Pedro. Mas vai botar engraçado. 3 milhões por mês? Tinha que dar $50 na live do Gabigol. Tem o bastidores da história. Eu mandei pro Romano, pro Rafael Leal, que tava aqui no estúdio. O Paulinho entrou de casa do estúdio. Eu tava de casa assistindo a live do Gabigol. E aí o Rafael Leal, nossa, o Pedrinho tá anunciando, porque o cara anunciou o Gabigol, pode comemorar, a Tação Celeste, o Gabigol é cabuloso. Aí o Romano falou assim, mas eu acho que o Pedrinho não tem rede social. Ele falou outro dia aqui na rádio que ele veio aqui. É verdade. Que ele não tem rede social. É verdade. E o cara doou $9,99. Eu falei, pô, será? Aí de repente entra o Gabigol, né? E aí a gente tem então não era o Pedro. Pedro ia doar só $9,99, não, rapaz. Ah, não. Se o Gabigol... fosse o Pedro, era no mínimo $100. Sem doleta pra começar essa live aí. Sem cabeça de gado. É cabeça de gado. Mas aí, ô Thiago, eu tive a certeza, né? De que o show da virada de 2024 pra 2025 foi azul. Né? Foi do Gabigol, foi do Cruzeiro, realmente uma coisa espetacular, histórica, completamente diferente de tudo, tá? O tanto que o Gabigol sabe mexer com isso e associado ao Cruzeiro, cara, o relógio da contagem regressiva dele virou um negócio assim, movimentou. Virou notícia. Não, e movimentou santista, movimentou palmeirense, movimentou o próprio flamenguista. O flamenguista que mudou a diretoria que ele tava brigada, tava saída lá e surgiu aquela história, ele pode ficar. Movimentou o corintiano, porque como você disse, ele perdeu a camisa 10, porque ele vestiu uma do Corinthians lá, que ele trocou num jogo. A do Cruzeiro, cara... A do Santos, que ficou toda, a do Santos, não. Teve uma live de um santista, o cara lá esperando a contagem regressiva. Né? Pode falar. O cara viralizou. Tinha até de atleticano secando. Também, óbvio, foi movimento o outro lado, é óbvio. E aí, Thiago, tem uma coisa muito interessante, cara. Eu falei no bastidores ontem com o João. Se a gente pegar as 3 maiores torcidas do Brasil, Flamengo, Corinthians e Palmeiras, tá? A última era vitoriosa de cada um, a última era vitoriosa do Flamengo, que é a atual, eu acho que tem como marco o Gabigol. A última era vitoriosa do Corinthians, que é aquele time campeão da Libertadores, 2012. Do mundo, brasileira, aquela coisa, tem como marco o Cássio. E a última era vitoriosa do Palmeiras, que é a atual e que começa lá em 2015, tem como marco o Dudu. E esses 3 caras estarão vestindo a camisa do Cruzeiro. Verdade. Em 2025, cara. Isso é muita coisa. As 3 maiores torcidas do Brasil, as atuais ou a última era vitoriosa delas, o cara que simbolizou isso, e eu não tenho dúvida de que o Gabigol é o símbolo Flamengo, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. O símbolo é o Gabigol. Com certeza. O símbolo é o Gabigol. Do Corinthians é o Cássio e do Palmeiras é o Dudu. E esses 3 gigantes estarão vestindo a camisa do Cruzeiro em 2025. Eu acho que assim, é difícil até pra gente que trabalha com comunicação ter a noção do tamanho que isso representa no que se refere à visibilidade da camisa do Cruzeiro nessa temporada. E o Pedro Lourenço lançou moda então, fazendo doação na live do Gabigol. O Edervani Rodrigues já copiou aqui na nossa live. Aliás, muito obrigado pela audiência. Mais de 8.000 pessoas acompanhando o Rádio Esportes, já quase 9.000 pessoas no YouTube. O Edervani Rodrigues também fez uma doação de R$5.
A sua tá ótima, viu, Edervane? Se for a do Pedro foi 9,99, pouco. A sua tá boa. Pode copiar o Edervane aí e mandar também o superchat pra gente e principalmente nos acompanhar, deixar o seu like no YouTube, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Emerson Romano, sim, diante do exposto pelo Alexandre Simões, não há dúvida que o Cruzeiro e a sua gestão estão fazendo para casa para montar um grande time. Se vai dar liga, se vai dar certo é outra história. A gente torce muito para que dê, tem tudo para se encaixar, né? Papai do céu, livre o Dudu de lesão, o Gabigol também, que eles possam jogar as principais partidas do ano com a camisa do Cruzeiro. O dever de casa foi feito. Cruzeiro tá montando um grande time para 2025. Bom dia, feliz ano novo, Romano. Bom dia, Thiago. Feliz ano novo para você, pro Alexandre, Paulinho, para quem nos acompanha, pros nossos colaboradores, né, aqui da Itatiaia, os nossos colegas de trabalho também. Olha, o Pedro Lourenço, que não tem rede social, ele falou aqui no estúdio, né, com o Paulinho, testemunha, estava aqui, ele não tem rede social. Eu sigo 3 Pedro Lourenço no Instagram por via das dúvidas. Vai que ele dá um anúncio lá, né? Tem 3 Pedro Lourenço que eu sigo no Instagram. Vai que dá a louca, né? Vai que, sei lá, vai que um é ele escondido. Como é o fake dele, mas é o fake oficial. Mas olha só, o tamanho do Gabigol, né? A contratação do Gabigol, o tamanho dele, o quanto ele movimentou, né? É impressionante, ele é midiático, né? E mais do que isso, Thiago, o que chama a atenção é que o Pedro Lourenço, ele está devolvendo ao Cruzeiro a grandeza que ele sempre teve. Porque passaram algumas gestões antes do Ronaldo que simplesmente quiseram acabar com o Cruzeiro. Essa que é a grande verdade. A roubalheira foi tão grande que quiseram acabar com o Cruzeiro. E aí o Ronaldo foi fundamental nessa reconstrução do Cruzeiro ao aceitar o desafio de reconstruir o Cruzeiro, e chega o Pedro e dá um outro patamar à equipe do Cruzeiro. E esse resgate do Cruzeiro com grandes contratações, começou na janela do meio do ano, a gente tem que dizer isso, começou na janela do meio do ano, e agora o complemento nesta virada de ano com Dudu, com Gabigol, principalmente. Você tem a contratação do Christian, que é um grande jogador. Rodriguinho é um jogador que eu acompanhei de perto no América, tem a condição de crescer muito. Ele tem uma possibilidade, né? É promissor. Então, assim, e outra coisa, está atacando o problema da lateral direita de ter um reserva para o William, para ele não ficar sobrecarregado. Cruzeiro está montando um elenco para brigar na prateleira de cima. Se o Cruzeiro antes visava ficar na metade do campeonato, agora não. Estou falando desse Campeonato Brasileiro. Agora não. É para brigar na prateleira de cima. E o Pedro sabe, quem está no Cruzeiro sabe, se não contratar grandes jogadores, não briga na prateleira de cima. Porque os outros times estão investindo pesado, já tinham grandes elencos. E outra coisa, para a temporada longa do Brasil, do futebol brasileiro, você precisa ter elenco. A prova disso foi o Atlético, que não teve elenco, chegou em 2 finais e quase rodou no Campeonato Brasileiro. Então, sabe que precisa de elenco. Está montando um elenco a nível de Flamengo, a nível de Palmeiras, e a nível de... Aliás, o Botafogo está no desmanche, né? Mas a nível desses times para brigar por título. Ô, Thiago, você sabe que a gente tem uma audiência extremamente qualificada, né? Aí a gente fala as coisas aqui, o pessoal repercute. E o Cláudio Arregui, feliz ano novo pra ele, nosso companheiro, um grande jornalista, tá lembrando aqui, realmente é verdade. Embora assim, né, Cássio, Dudu e Gabigol sejam maiores. Mas ele disse que lembra um pouquinho o movimento de 2003, quando o Cruzeiro buscou o Maurinho, que era destaque do Santos, o Maldonado, ídolo do São Paulo, e o David, ídolo do Corinthians. Verdade. É verdade, o Cruzeiro para aquele time de 2003, não, mas tô dizendo assim, de grandes clubes, né? E lá e buscar, os 3 de agora... Aristizábal veio também, o Aristizábal chegou no Cruzeiro já grandão. Mas eu acho que o Aristizábal ele veio do Vitória da Bahia, não foi? Foi do Vitória. Mas ele já tinha passagens vitoriosas no Atlético Nacional. Mas o que eu tô dizendo assim, né? De pegar jogadores em alta em grandes clubes, né? E você pegar o Maurinho, que tinha sido campeão brasileiro com o Santos, o David, campeão da Copa do Brasil e vice-brasileiro com o Corinthians, e o Maldonado, que era ídolo do São Paulo naquele momento, né? Pra poder montar aquele grande time, aquele grande elenco de 2003. E se você comparar, os 3 de agora são muito maiores, né? Sim, não, na história dos clubes que eles... Eu entendi a comparação, mas agora o torcedor do Cruzeiro tá iludido, com razão, mas agora o Simões jogou a expectativa lá em cima, misericórdia.